Você já imaginou ser humilhada na frente de todos, sem que ninguém saiba quem você realmente é? Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia em São Paulo. Letícia, 42 anos, vestida com roupas simples, entrou em um restaurante elegante apenas para almoçar. Ela não tinha ideia de que o dia se transformaria em um pesadelo. Camila, 26 anos, garçonete, estava tendo um turno difícil e decidiu descontar sua frustração em uma cliente, sem perceber quem estava diante dela. Um copo de suco de laranja derramado sobre a cabeça de Letícia, olhares de choque e silêncio absoluto no salão. Se essa história te fez refletir, segue o podcast Caminhos Marcantes. Cada episódio é uma jornada de emoção, aprendizado e fé. E se quiser ver essas histórias ganharem vida em imagem e som, procura o canal Caminhos Marcantes no YouTube. Era uma tarde ensolarada em São Paulo, e o restaurante de Leandro, um dos mais tradicionais da cidade, estava cheio. Letícia, 42 anos, entrou discretamente, sem maquiagem, com roupas simples, apenas querendo desfrutar de um almoço tranquilo. Mal sabia ela que aquele pedido aparentemente comum iria mudar tudo. Camila, 26 anos, a garçonete, estava visivelmente irritada. Havia tido uma manhã cheia de problemas, clientes exigentes e pequenos contratempos. Ao ver Letícia pedindo algo mais sofisticado, sem se importar com sua aparência simples, uma faísca de julgamento surgiu em Camila. Sem pensar, decidiu humilhar a cliente. O suco de laranja derramou-se sobre a cabeça de Letícia, espalhando choque e silêncio pelo salão. A plateia do restaurante olhava confusa, e Letícia sentiu uma mistura de vergonha, raiva e incredulidade. Ela não sabia que estava diante do restaurante de seu próprio marido, Leandro. Um detalhe que poderia transformar toda a situação em algo inimaginável. E aí, qual cidade você está assistindo? Comenta aqui enquanto seguimos a história. E aproveita para se inscrever no canal Caminhos Marcantes. Assim você não perde nenhuma história emocionante como essa. O salão do restaurante de Leandro estava movimentado, com o aroma de comidas frescas e temperos típicos de São Paulo preenchendo cada canto. Letícia entrou com passos discretos, quase como se quisesse desaparecer entre os clientes, segurando sua bolsa com firmeza, mas sem imaginar que seu dia comum estava prestes a se tornar extraordinário. Ela olhou ao redor, admirando a organização impecável, as mesas enfeitadas com toalhas brancas e velas acesas, e sentiu um leve desconforto por estar com roupas simples, enquanto os clientes ao redor pareciam impecáveis. Camila, a garçonete, observava cada movimento do salão com um olhar cansado, carregado de frustração. Seu dia havia sido exaustivo, com atrasos de entregas, clientes impacientes e uma pressão constante da gerência. Quando Letícia se aproximou da mesa, pedindo um prato um pouco mais sofisticado, Camila sentiu que precisava impor sua autoridade. A raiva silenciosa acumulada durante o dia encontrou uma saída na decisão impensada de humilhar a cliente, e o copo de suco de laranja tornou-se uma arma inesperada. O suco derramou-se sobre Letícia, escorrendo lentamente por sua roupa e molhando a bolsa que ela segurava com força. Por um instante, o mundo pareceu parar. Olhares surpresos de clientes se cruzaram, e o silêncio pesado tomou conta do salão. Letícia congelou, tentando processar o choque e a humilhação, sentindo uma mistura de raiva e vergonha crescer dentro dela. Cada gota derramada parecia martelar sua dignidade, e seu coração acelerado não sabia se pulava de fúria ou se escondia em silêncio. Camila, ao ver a reação da mulher, sentiu um misto de arrependimento e frustração. Seu corpo tremeu levemente, como se pressentisse que havia ultrapassado uma linha invisível. Mas antes que pudesse recuar, algo chamou sua atenção. O olhar firme de um homem ao fundo do salão, observando cada detalhe da cena, silencioso, calculando cada gesto. Leandro, o dono, mantinha-se na sombra, e Camila não tinha ideia de quem estava diante de si. Letícia segurou a bolsa com mais força, tentando limpar o suco com um guardanapo, mas a situação só parecia piorar. Suas mãos tremiam, e a vergonha se espalhava pelo salão como uma mancha de tinta. Ela queria desaparecer, queria que ninguém percebesse, mas os olhares curiosos e alguns sussurros abafados a mantinham presa no centro de atenção. Era como se cada cliente fosse um juiz silencioso, observando seu constrangimento, enquanto Camila se sentia fortalecida pelo poder momentâneo de humilhar. Do outro lado do salão, Leandro se aproximava sem ser notado,
seu coração batendo acelerado com uma mistura de surpresa e preocupação. Ele reconheceu a esposa, mas não queria revelar sua identidade ainda. Queria observar a situação, entender a dimensão do erro e medir as intenções da garçonete. Cada passo que dava era calculado, cada respiração, medida, como se estivesse preparando o terreno para uma intervenção que poderia mudar o destino de todos os presentes. Camila começou a perceber que algo estava errado. O silêncio do homem observador causava uma sensação estranha em seu corpo, como se cada gota de suco derramada tivesse criado uma tensão invisível que poderia explodir a qualquer momento. A arrogância e a frustração que a impulsionaram a humilhar Letícia agora se misturavam ao medo de que aquela situação fosse maior do que imaginara. Mas ela ainda não tinha ideia do quanto estava errada. Letícia, tentando se recompor, respirou fundo e levantou a cabeça. Seus olhos encontraram o olhar de Leandro, e um arrepio percorreu sua espinha. Algo naquele olhar a fez entender que não estava sozinha, que havia alguém percebendo a injustiça que sofria. Uma sensação de esperança misturada com tensão começou a crescer dentro dela, e seu corpo, embora encharcado, sentiu um impulso de força e determinação que antes não existia. O salão inteiro parecia prender a respiração. Alguns clientes ainda cochichavam, outros observavam curiosos, mas todos sentiam a carga elétrica da cena. Leandro, agora mais próximo, ainda sem se revelar, analisava a garçonete com olhos penetrantes, percebendo cada detalhe de sua atitude e a falta de consciência do erro cometido. Ele sabia que cada decisão naquele momento teria consequências, e que a história que se desenrolava ali poderia transformar vidas de maneira inesperada. E então, no instante em que Letícia se preparava para se afastar, Camila tropeçou levemente, derrubando outro copo de bebida sobre uma mesa próxima, e o caos silencioso se espalhou pelo salão. O coração de todos acelerou, e uma pergunta pairou no ar. O que aconteceria a seguir? Leandro finalmente interviria, ou deixaria que a situação tomasse seu rumo antes de revelar a verdade sobre quem realmente era a mulher humilhada? O suspense pairava, e o destino de todos naquele restaurante estava prestes a mudar. Letícia recuou alguns passos, o corpo ainda encharcado pelo suco de laranja, sentindo a vergonha se misturar com uma raiva silenciosa que crescia como fogo dentro dela. Cada olhar que cruzava o salão parecia pesar sobre seus ombros, mas ela manteve a cabeça erguida, respirando fundo para não explodir naquele momento. O calor da humilhação estava presente em cada detalhe. O murmúrio baixo dos clientes, o tilintar de talheres e copos, e o olhar de Camila, que agora oscilava entre satisfação e medo. Letícia percebeu que precisava agir com cuidado, mas a indignação em seu peito clamava por justiça imediata. Camila se afastou rapidamente, tentando recompor a postura, mas seu coração batia acelerado. A consciência começou a pesar, mesmo que a arrogância do dia ainda tentasse dominá-la. Ela não sabia que o homem observando tudo era Leandro, o dono do restaurante, marido da própria mulher que acabara de humilhar. Cada passo dela ecoava no salão, e o medo silencioso começou a substituir a confiança momentânea que sentira ao derramar o suco. Algo naquele olhar penetrante que seguia cada movimento dela parecia cortar sua alma, deixando claro que suas ações não passariam despercebidas. Letícia, ainda respirando com dificuldade, decidiu se dirigir à mesa mais próxima, tentando secar a roupa com guardanapos e recuperar um pouco de dignidade. Cada gesto era observado, cada movimento, analisado. Ela não sabia se deveria confrontar Camila imediatamente ou esperar por um momento mais adequado. A tensão aumentava como uma corda prestes a arrebentar, e uma pergunta silenciosa martelava sua mente. E se o homem que observava tudo não fosse apenas um cliente comum? O instinto dizia que havia algo maior acontecendo, algo que poderia mudar tudo. Leandro, mantendo distância estratégica, analisava cada detalhe da situação. Seu coração batia acelerado, não apenas pela raiva pelo que sua esposa sofrera, mas também pela surpresa de ver a garçonete agindo daquela forma. Ele reconheceu na postura de Camila sinais de insegurança, mas também de teimosia e orgulho. A cada gesto, ele avaliava a melhor maneira de intervir, sem revelar sua identidade de imediato. Queria que Camila entendesse a gravidade do que acabara de fazer, antes de qualquer confronto direto. Camila, agora mais nervosa, aproximou-se de outra mesa
tentando desviar os olhares. Mas algo parecia errado. A tensão no ar era palpável, como se todos os olhares estivessem fixos nela. Um arrepio percorreu sua espinha, e o dia cansativo, que já a deixava irritada, começou a parecer uma tempestade prestes a explodir. Ela sentiu que cada gesto errado poderia custar caro, mas ainda não tinha ideia de que a mulher que humilhara estava ligada diretamente ao dono do restaurante. A sensação de perigo crescia, e a ansiedade se tornava quase insuportável. Letícia finalmente encontrou um momento para respirar, segurando a bolsa encharcada e observando Camila de longe. Seus olhos não demonstravam apenas raiva, mas também uma determinação silenciosa, uma vontade de não se deixar abater por aquele constrangimento público. Ela sabia que precisava manter o controle, mas o coração ainda pulsava acelerado, e naquele instante, uma certeza começou a se formar em sua mente. Ela não deixaria que aquela humilhação passasse impune, de uma forma ou de outra. Leandro aproximou-se lentamente, mantendo um sorriso calmo nos lábios, mas com os olhos carregados de autoridade e surpresa. Cada passo que dava parecia comandar o tempo e o espaço do salão. Camila, percebendo finalmente a presença de alguém diferente, sentiu a tensão aumentar ainda mais. Algo naquele homem emanava poder e controle absoluto, e ela não sabia que ele era o dono do restaurante e marido da mulher que acabara de humilhar. O ar parecia vibrar com eletricidade, e o silêncio se tornou quase sufocante. Um cliente próximo cochichou, apontando discretamente para o homem e para a cena anterior, e o comentário silencioso só aumentou a ansiedade de Camila. Ela sentiu como se o chão estivesse prestes a desaparecer sob seus pés, e a consciência de que havia cruzado uma linha invisível começou a dominar sua mente. Cada segundo parecia prolongar o suspense, e a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer a deixou completamente paralisada, sem saber se deveria fugir ou se desculpar. Letícia, percebendo o olhar intenso de Leandro, sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. Algo naquele silêncio e naquela observação calma indicava que não estava sozinha, que sua humilhação não passaria despercebida, mas ela ainda não sabia a extensão da surpresa que estava por vir. O suspense crescia como uma onda prestes a quebrar, e seu coração batia mais rápido a cada movimento de Camila, que agora parecia totalmente vulnerável e ansiosa. E então, no momento em que todos no salão aguardavam em silêncio, Leandro deu um passo à frente e disse com firmeza, sem revelar ainda sua identidade: "Acho que precisamos conversar sobre o que acabou de acontecer aqui." O ar congelou. O coração de todos acelerou, e Camila percebeu que havia entrado em um território do qual não poderia sair ilesa. A tensão atingiu seu ápice, e a pergunta que pairava no ar era inevitável. O que Leandro faria a seguir? O silêncio do restaurante se tornou quase ensurdecedor, e Camila sentiu cada batida do seu coração ecoando em seus ouvidos. Letícia se manteve firme, olhando de longe, ainda molhada e desconfortável, mas sua postura carregava uma força silenciosa que contrastava com a fragilidade que sentira segundos antes. Ela não sabia, naquele momento, que quem se aproximava para intervir era seu próprio marido, o dono do restaurante. Mas a intensidade do olhar dele já fazia Camila estremecer. Cada movimento de Leandro parecia calculado. Cada palavra carregava um peso invisível, e a garçonete começou a perceber que a situação que pensava controlar havia se tornado completamente incontrolável. Leandro parou a poucos metros de Camila, e o olhar dele era firme, quase cortante. Ele manteve o sorriso discreto, mas os olhos denunciavam uma autoridade inquestionável. Camila engoliu em seco, e por um instante, sentiu a vontade de se esconder, de desaparecer sob o chão do salão. Ela tentou recuperar a postura, ajustando o uniforme e tentando transmitir confiança, mas era evidente que algo dentro dela já começava a se quebrar. Letícia, observando a cena, sentiu uma onda de alívio e justiça começar a surgir, embora ainda não compreendesse completamente o plano silencioso que estava se formando. "Precisamos conversar sobre o que aconteceu", disse Leandro com voz firme, mas controlada, quase como se medisse cada palavra antes de pronunciá-la. A garçonete sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela havia humilhado uma cliente que não imaginava ser nada menos do que a esposa do dono do restaurante, e agora estava prestes a enfrentar uma consequência direta. Cada segundo se arrastava, e o suspense aumentava com a atenção de todos os clientes, que já percebiam a gravidade do momento.
Camila começou a suar frio, sentindo que cada escolha errada poderia custar caro, muito mais do que imaginava. Letícia, ainda com o vestido manchado de suco, sentiu um misto de raiva e curiosidade crescer dentro de si. Ela percebia que a situação estava mudando rapidamente e que algo grande estava prestes a acontecer. Havia uma tensão elétrica no ar, um suspense que tornava cada olhar, cada gesto, ainda mais intenso. Ela não sabia se deveria intervir, se deveria se aproximar ou se apenas esperar o desenrolar do momento, mas seu coração batia acelerado, antecipando uma reviravolta que ainda não podia compreender totalmente. Camila tentou falar, ensaiando desculpas, mas as palavras pareciam se perder no ar. O olhar penetrante de Leandro impedia qualquer movimento impensado, e a garçonete sentiu pela primeira vez o medo verdadeiro. Era como se todas as decisões equivocadas dos últimos minutos fossem concentradas naquele instante, tornando-se uma carga impossível de ignorar. O silêncio prolongado aumentava a tensão, e cada cliente no restaurante parecia segurar a respiração, aguardando a explosão ou a reviravolta que certamente estava por vir. Leandro, percebendo a ansiedade crescente de Camila, decidiu dar um passo sutil, aproximando-se ainda mais, mas sem quebrar a calma absoluta. Ele precisava que a garçonete compreendesse que suas ações tinham consequências reais, e que o erro cometido naquele salão não seria ignorado. Camila sentiu o ar se comprimir. Cada movimento seu agora parecia vigiado, analisado, como se estivesse sob um microscópio emocional. Ela percebeu que havia subestimado o poder silencioso de quem observava, e o pânico começou a tomar conta, misturando-se à vergonha e à ansiedade. Letícia finalmente respirou fundo, sentindo a situação tomar um rumo inesperado. Ela percebeu que a humilhação sofrida podia se transformar em uma oportunidade de justiça silenciosa. O olhar firme de Leandro, embora ainda misterioso para ela, transmitia uma mensagem clara. Ninguém no restaurante poderia agir com arrogância impunemente. Uma ideia começou a se formar em sua mente, uma que poderia transformar o constrangimento em uma lição silenciosa, e ao mesmo tempo, proteger sua dignidade de maneira estratégica. Camila, percebendo que estava completamente vulnerável, tentou se justificar, mas a voz falhou, e cada palavra parecia apenas aumentar a tensão. Ela não sabia que o homem à sua frente era o próprio dono do restaurante, nem que a mulher que humilhara estava diretamente ligada a ele. O suspense atingiu o ápice quando ela percebeu que havia ultrapassado uma linha invisível e que nada do que dissesse poderia apagar a impressão negativa que deixara naquele salão. O medo começou a se misturar à ansiedade, criando uma tempestade emocional dentro da garçonete. Leandro finalmente se dirigiu a Letícia, mantendo a postura firme e protetora, mas sem revelar ainda sua identidade completamente. Não se preocupe. Nós vamos resolver isso da maneira certa. A frase, carregada de significado, trouxe um misto de alívio e curiosidade para Letícia, que ainda não sabia exatamente o que estava por vir, mas já sentia que a justiça silenciosa estava prestes a se concretizar. A tensão entre os três personagens cresceu, deixando no ar uma pergunta impossível de ignorar. Como Camila lidaria com a verdade quando ela finalmente viesse à tona? E naquele instante, o salão inteiro parecia prender a respiração. Camila, ainda arrogante, começou a sentir o peso de suas atitudes. Algo dentro dela indicava que aquele dia poderia ter consequências irreversíveis. Letícia, por sua vez, percebeu que o equilíbrio estava lentamente se restabelecendo, e cada movimento ao redor parecia confirmar que a justiça silenciosa começava a agir. Leandro, observando tudo, sabia que a verdadeira lição ainda estava por vir. O ar estava carregado de suspense, e todos, dentro do restaurante, aguardavam ansiosos pelo desenrolar que transformaria aquela tarde comum em algo impossível de esquecer. Letícia respirou fundo, sentindo o coração bater acelerado, enquanto caminhava lentamente em direção à garçonete. Cada passo parecia amplificado pelo silêncio pesado do restaurante, e todos os olhares começaram a se voltar para a cena que se desenrolava. Camila, ainda nervosa e envergonhada, tentou manter a compostura, mas o nervosismo já começava a atraí-la. Ela não sabia que a mulher que estava prestes a confrontá-la era a esposa do dono, nem que Leandro observava cada detalhe, pronto para intervir se algo saísse do controle. O suspense crescia a cada segundo, e a tensão no ar era quase palpável,
fazendo com que cada cliente prendesse a respiração em expectativa pelo que viria a seguir. Você acha certo tratar alguém assim, sem nem conhecer a pessoa? Letícia perguntou. A voz firme, carregada de indignação. Enquanto o olhar penetrante atravessava Camila como uma lâmina, a garçonete engoliu em seco, sentindo o peso das palavras, mas ainda tentou se defender. Murmurou algo sobre um dia difícil e frustrações pessoais. Letícia manteve-se impassível, deixando que a garçonete experimentasse a sensação desconfortável de ser confrontada sem possibilidade de desviar o olhar. Nesse momento, o público percebe que a tensão emocional está em seu ápice. Ninguém no salão sabia como a situação iria se resolver, e cada gesto tinha a força de um impacto silencioso e profundo. Camila tentou desculpas improvisadas, mas Letícia cortou qualquer tentativa de conversa, mantendo o controle absoluto da situação. Ela percebeu que poderia transformar aquela humilhação inicial em uma lição que Camila jamais esqueceria. A garçonete começou a sentir o desespero crescer, e a percepção de que havia subestimado a cliente se misturava ao medo real de uma retaliação silenciosa, mas poderosa. Leandro, observando de perto, sentia a tensão vibrar no ar, sabendo que cada segundo daquele confronto moldaria não apenas o clima do restaurante, mas também o destino da garçonete. O silêncio se prolongou, quebrado apenas pelos passos de Letícia que se aproximava lentamente. Cada cliente sentiu o clima mudar, e um murmúrio silencioso percorreu o salão. Camila sentiu que estava encurralada, que sua arrogância do início do dia havia criado uma situação da qual ela não poderia escapar. Letícia sabia que tinha o controle, mas ainda precisava medir a intensidade da sua ação para que a lição fosse sentida de maneira inesquecível, sem precisar recorrer a palavras excessivas. O suspense aumentava, e todos percebiam que algo decisivo estava prestes a acontecer. Você realmente acredita que pode humilhar alguém e sair impune? Letícia continuou, o tom de voz firme, mas sem perder a calma. Camila começou a tremer, as mãos suadas e o rosto pálido, percebendo que cada gesto equivocado poderia selar sua humilhação para sempre. Ela havia subestimado a força da mulher que pensava ser apenas uma cliente simples, e agora estava diante de uma presença dominante, capaz de virar a situação completamente. O clima no restaurante era eletrizante, e cada segundo que passava aumentava a sensação de suspense e iminente justiça emocional. Leandro, mantendo-se em segundo plano, observava cuidadosamente a situação, pronto para intervir caso necessário. Ele percebia que a vingança silenciosa de Letícia estava funcionando de maneira impecável. A garçonete começava a perceber que havia ultrapassado limites invisíveis e que o erro cometido naquele salão não seria esquecido. Letícia, percebendo o efeito de suas palavras, decidiu aumentar ainda mais a pressão emocional, aproximando-se ainda mais e mantendo o olhar fixo em Camila, que agora sentia o peso real de suas ações. Camila tentou recuar, mas a movimentação era limitada, pois o olhar firme e penetrante de Letícia parecia prendê-la no lugar. A tensão no salão atingiu o ápice, e cada cliente parecia hipnotizado, sem saber para onde olhar. Letícia sabia que a melhor vingança era silenciosa, feita de gestos, olhares e presença, deixando que Camila sentisse o constrangimento crescer de dentro para fora. O público sentia a intensidade do momento, e a expectativa de uma reviravolta ainda maior mantinha todos presos à narrativa, ansiosos pelo desfecho. Letícia finalmente deu um passo estratégico, aproximando-se de Camila, até ficar a poucos centímetros de distância, sem tocar, mas transmitindo uma força quase física. Lembre-se sempre de quem você está diante da próxima vez. Nem sempre as aparências mostram a verdade, disse, com voz firme, mas serena. Camila sentiu o impacto da frase, reconhecendo pela primeira vez que havia sido julgada de forma injusta, e ao mesmo tempo percebendo que a humilhação havia se invertido. O suspense não diminuía, pois a grande reviravolta ainda não havia acontecido. A verdadeira identidade de Leandro permanecia oculta, pronta para explodir no momento certo. O salão inteiro prendeu a respiração quando Letícia recuou alguns passos, mantendo Camila à frente, vulnerável e constrangida, mas com a dignidade intacta, agora protegida por uma vingança silenciosa, inteligente e poderosa. Cada cliente sentiu o clima mudar, percebendo que a arrogância inicial da garçonete
havia se transformado em lições sutis, mas impactantes. Leandro sorriu discretamente, satisfeito com a forma como Letícia conduzia a situação, e soube que a revelação final poderia esperar mais alguns momentos para causar efeito máximo. E naquele instante, quando todos ainda estavam presos à tensão, Camila finalmente percebeu que havia cometido um erro irreversível. A humilhação inicial havia se transformado em uma lição memorável, silenciosa e estratégica, enquanto Letícia recuperava seu poder emocional e Leandro se preparava para dar o passo decisivo que revelaria sua identidade e mudaria completamente o rumo da história. O suspense permanecia, deixando todos no restaurante, e o público, ansiosos pela reviravolta que estava prestes a explodir, pronta para transformar um dia comum em uma narrativa inesquecível. O silêncio pesado do restaurante foi quebrado pelo som discreto da porta se abrindo, e todos os olhares se voltaram para a figura que entrou, Leandro, o dono do estabelecimento. Alto, elegante e de presença marcante. Ele caminhava lentamente, quase calculando cada passo, enquanto os clientes não sabiam ainda que aquela presença silenciosa era o dono que todos respeitavam, mas ninguém conhecia pessoalmente. Camila, ainda tremendo do confronto com Letícia, sentiu um frio percorrer a espinha ao perceber que algo grande estava prestes a acontecer, sem nem imaginar que estava prestes a enfrentar a consequência de sua arrogância. Letícia percebeu o instante certo e fez um gesto sutil para que Leandro se aproximasse. Ele chegou ao lado dela, mantendo os olhos fixos na garçonete, que agora começou a suar frio, sentindo o peso da situação crescer de maneira exponencial. A tensão era quase palpável. O silêncio absoluto no restaurante parecia criar uma pressão no ar que tornava cada segundo eterno. Camila não conseguia acreditar no que via, e a sensação de impotência tomou conta dela, percebendo que havia subestimado não apenas a cliente, mas toda a estrutura que sustentava aquele restaurante e seus protagonistas. Camila, você sabe com quem acabou de cruzar? Leandro disse, a voz firme, carregada de autoridade e calma ao mesmo tempo. A garçonete engoliu em seco, o rosto pálido e os olhos arregalados, incapaz de formular uma única palavra. O público sentia a tensão crescer ainda mais, pois a revelação inesperada transformava todo o conflito anterior em uma situação de reviravolta total. Letícia manteve o olhar firme, como se estivesse dizendo, eu avisei, enquanto o dono observava o efeito devastador de sua presença sobre Camila. Camila tentou recuar, mas percebeu que não havia para onde fugir. O constrangimento, a surpresa e o medo se misturavam em seu rosto, enquanto cada cliente no restaurante começava a murmurar, sentindo o peso da situação e a tensão de presenciar uma reviravolta completa. Leandro se aproximou ainda mais, com passos controlados, e a presença silenciosa dele transformou a atmosfera do local em algo quase cinematográfico, como se cada movimento tivesse sido coreografado para que a lição fosse sentida de forma máxima e impactante. Eu sou Leandro, o dono deste restaurante. E você, Camila, acabou de humilhar minha esposa sem saber quem ela era, disse ele, firme e pausado, permitindo que cada palavra caísse no ar como um martelo, fazendo com que a garçonete sentisse a intensidade de cada sílaba. Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O choque era total. Letícia, ao lado dele, sentiu a justiça ser concretizada em silêncio, como se cada segundo de humilhação anterior agora fosse recompensado pela revelação inesperada. A garçonete tentou desculpas, mas a voz falhou. As palavras se perderam em um sussurro fraco, que não conseguiu diminuir a intensidade do momento. Cada cliente observava atentamente, absorvendo cada gesto e reação, sentindo-se parte daquela narrativa emocional. O suspense inicial da história se transformava agora em uma lição clara sobre arrogância, julgamento e consequências, enquanto Leandro mantinha o controle absoluto da situação, mostrando que poder e justiça podem caminhar lado a lado com calma e inteligência. Letícia sentiu uma onda de alívio e satisfação silenciosa. A vingança emocional que ela arquitetou, tão sutil e estratégica, havia se concretizado de forma perfeita. Camila agora compreendia, tarde demais, que sua arrogância e julgamento precipitado haviam gerado uma situação impossível de contornar sem enfrentar a humilhação que merecia.
A tensão atingiu o ápice quando Leandro, com um olhar firme, deu o passo final, aproximando-se de Camila e deixando claro que o controle da situação estava nas mãos dele. Espero que isso te faça refletir sobre como trata os outros, principalmente aqueles que você acha inferiores ou menos importantes, continuou Leandro, enquanto Letícia mantinha a postura tranquila e poderosa. Camila, agora abalada e envergonhada, finalmente se deu conta de que havia subestimado tanto a cliente quanto a força silenciosa que havia agido em conjunto com o dono. O público percebia a transformação emocional total, e cada detalhe parecia desenhado para criar empatia, suspense e impacto psicológico na narrativa. Um murmúrio percorreu o restaurante, e todos os clientes começaram a aplaudir discretamente, reconhecendo a reviravolta e a lição poderosa que acabara de se desenrolar diante de seus olhos. Camila se retirou, cabisbaixa, e Letícia, sentindo a justiça silenciosa concretizada, respirou fundo, consciente de que a vingança emocional havia sido entregue com maestria, mas sem crueldade desnecessária. Leandro sorriu discretamente para a esposa, mostrando gratidão e cumplicidade silenciosa, enquanto o restaurante retomava sua rotina, mas com todos os presentes profundamente marcados pelo acontecido. E assim, naquele restaurante em São Paulo, um dia que começou comum, transformou-se em uma narrativa memorável de justiça, reviravolta e lição emocional. A arrogância e a humilhação deram lugar à reflexão, e a experiência de Letícia, Leandro e Camila se transformou em uma história que ficaria gravada na memória de todos os envolvidos, mostrando que cada gesto, cada atitude e cada escolha podem mudar completamente o destino de quem está diante de você. A moral era clara: nunca subestime ninguém, e a justiça silenciosa sempre encontra seu caminho. O silêncio que se seguiu à saída de Camila parecia envolver todo o restaurante, deixando um espaço para que cada um refletisse sobre o que acabara de presenciar. Letícia sentiu o peso do alívio misturado à gratidão. Tudo aquilo não era apenas uma vitória pessoal, mas a prova de que a justiça, mesmo silenciosa, sempre encontra seu caminho. Leandro, ao lado dela, ofereceu um olhar cúmplice, mostrando que o poder não está apenas na autoridade, mas na sabedoria de saber quando agir e quando permitir que a vida mesma resolva seus próprios conflitos. Cada gesto daquela tarde em São Paulo carregava uma lição. Arrogância e julgamento precipitado podem levar a consequências inesperadas, enquanto paciência, estratégia e fé podem transformar situações de humilhação em reviravoltas memoráveis. O público, absorvendo cada detalhe, entendia que aquela história não se tratava apenas de vingança ou punição, mas de aprendizado e crescimento. Letícia, em sua simplicidade e força silenciosa, mostrou que coragem e inteligência emocional superam qualquer atitude impensada de outrem. Leandro, por sua vez, reforçou que a autoridade não precisa ser imposta com raiva, mas com presença e consciência do impacto que cada palavra e ação podem ter. Camila, embora envergonhada, carregaria para sempre a lembrança de que subestimar alguém pode ter consequências muito maiores do que se imagina. E assim, aquela tarde que começou como qualquer outra se tornou inesquecível, uma história de justiça silenciosa, reflexão e transformação emocional. Que cada gesto e cada atitude na vida de quem assiste seja lembrado como um convite à empatia, ao respeito e à consciência de que nossas escolhas moldam não apenas nosso destino, mas o impacto que temos sobre os outros.